Durante vários momentos a gente parou e disse assim, gente, será que isso vai dar certo mesmo? Principalmente nos primeiros 3 anos, vamos dizer. A gente teve vários momentos difíceis, né? Lá no início, como eu digo assim, a energia que qualquer pessoa tem que colocar no seu negócio no início dele, ela é desproporcional ao que tem que colocar de energia depois. Naquela época a gente montou praticamente um mapa, né? Como é que é o caminho que a gente vai trilhar para chegar lá. Só que nesse caminho, nesse mapa que a gente criou, infelizmente, não é tudo como a gente planeja, né? E a gente viu que esse mapa teve que se tornar uma bússola, né? Por que uma bússola? Porque a gente teve que buscar muitas vezes, devido às crises, devido ao mundo, às mudanças que tiveram, a gente teve que buscar um norte. E esse norte não era simplesmente seguir aquele mapa, aquele planejamento que a gente tinha. Então muitas coisas a gente teve que adaptar, muitas regras que a gente tinha como verdadeiras, fora os princípios, muitas regras que a gente tinha como verdadeiras, a gente teve que voltar atrás e redefini-las, porque a gente viu que não é simplesmente dizer eu vou chegar lá, no mundo de tanta mudança. E nesses 25 anos a gente teve diversas crises econômicas, nós tivemos pandemias, nós tivemos uma série de situações que fugiram do nosso controle. Não existe empresa sem crise, começa por aí. Por mais que a empresa seja altamente lucrativa e tudo mais, ela vai passar por uma crise. Pode ser financeira, pode ser de pessoas, pode ser de cenário externo. Obviamente que quando a gente traz isso para o cenário do escritório, a gente também não deixa de sofrer pelo cenário externo. Em 2020 nós tivemos a pandemia, né? O escritório ficou, aqui em Santa Maria, ficou 3 meses fechado, né? E o escritório de Porto Alegre ficou aproximadamente 8 meses fechado. Nós estruturamos o escritório para que a gente pudesse trabalhar cada um com total segurança, trabalhar de casa. O que nós combinamos entre nós 4, né? Diz, olha, ninguém daqui vai ser demitido, porque as pessoas que trabalham com a gente precisam muito mais desse emprego do que qualquer pessoa. A nossa combinação é o seguinte, vamos fazer o possível e o impossível para ninguém ser desligado nesse período, todo mundo está sofrendo. E ficamos, todo aquele ano ninguém foi demitido. Mas a pandemia mudou a forma de trabalhar. E quando ela muda a forma de trabalhar, a gente sai de um modelo muito previsível para um modelo que a gente instável, né? Que a gente não sabia muitas vezes será que vão fechar a gente novamente. Que cenário a gente não sabia efetivamente o que iria acontecer, como iria acontecer, se nós iríamos continuar faturando, se nós iríamos continuar tendo fôlego para sustentar o pagamento da folha de salários, aquele desafio que todo empresário passou, né? Aqui dentro a gente tinha um planejamento, a gente fez um comitê de crise, estruturamos eles, mas a gente pensou assim, não, a gente tem agora que salvar esses clientes que estão conosco, que estão sempre conosco, a gente vai ter que ajudar eles, né? Quem se adapta primeiro e mais rápido, ele ganha vantagem sobre todos os outros. Então todos os tombos e tropeços que a gente teve na história do escritório, a gente se adaptou a elas o mais rápido possível. Não ficamos comprando brigas que não conseguiríamos resolver. A crise se cresce e aqui é o maior exemplo disso. Todas as crises a gente cresceu, porque a gente analisa, tá? O que é para trás, que não tem o que mudar, ok? O que nós vamos fazer daqui para frente? Sempre quando eu posso, eu gosto de viajar e gosto de observar a realidade dos países diferentes. E muitos desses países que eu fui tiveram crises, enfim, crises bem mais graves que no Brasil. E todas as empresas que deram certo, seja no direito, seja em outros setores, a receita é a mesma, é muito trabalho, é dedicação. Se a pessoa trabalhar bastante, gostar do que faz e trabalhar, eu digo bastante mesmo, toda crise vai ser superada. O MBT sempre é pensando um passo à frente, nunca na zona de conforto. A nossa caminhada, e eu acho que a caminhada de qualquer pessoa, qualquer empresa, ela nunca é linear. Tu vai ter os altos, vai ter os baixos, né? E para mim a grande importância é tu aprender com os desafios e os tombos. Tu enxergar aquilo de uma forma positiva e tirar lições daquilo. E a gente sempre fez muito isso aí. A gente está sempre tendo a humildade de reconhecer quando não estamos indo no caminho correto. E isso nós 4 somos muito sólidos um com o outro. Do desafio e nas crises que a gente cresce. A gente, como sócios, a gente conseguiu
ter esta visão, que na crise a gente se dava as mãos e topava os desafios. E aí nós conseguimos sair delas. Uma coisa que a gente tinha dúvida se a gente ia por caminho A ou B, né? Ou se a gente podia seguir o nosso mapa estratégico, hoje a gente só tem um norte. E sabe que muitas coisas acontecerão nesse meio. E a gente tem que estar resiliente para que a gente possa enfrentar essas situações nesses períodos de crise, né? Cada vez mais. Então, em 2020, 2021, a gente acabou tendo esse desencaixe, vamos dizer, no nosso planejamento, mas em 23 para cá a gente voltou a crescer, voltou a se estruturar, apesar de um mercado muito incerto. Tudo é uma caminhada. Quando nós, como qualquer escritório da advocacia, hoje não tanto, mas na nossa época, tu saía de uma faculdade sabendo direito. Tu não sabia gestão, tu não sabia financeiro, tu não sabia nada. Então a gente foi em acerto e erro muito tempo. Quando nos formamos, o que a gente privilegiava de cursos, treinamentos, eram todos na área administrativa, de gestão, de relações humanas. Mas para quê? Para entender como é que funcionava o trato do escritório. Isso também nos trouxe pontos muito positivos e que nos ajudou muito no decorrer da carreira. Nós temos aqui conosco que é nossa visão, nosso propósito, sei lá, que é nós gostamos de desafios. Todo mundo aqui gosta de um desafio, gosta de algo que possa aprender, gosta de algo que possa se superar, gosta de algo que vá trazer desenvolvimento. Então o desafio é nesse sentido. Não existe causa difícil, porque para nós é um desafio, não é uma causa difícil. Então nós temos que nos desafiar todos os dias para nós podermos crescer. O escritório hoje tem mais de 50 colaboradores. Eu acabei assumindo como CEO do escritório em 2018, final de 2018, e hoje nós começamos um novo processo também, que é um processo de governança do MMT, que é justamente para que o MMT ainda consiga não só ser um escritório atual, mas que ele consiga também, no decorrer dos próximos anos, ele consiga se perpetuar e consiga levar o MMT para novas gerações. Então, o nosso foco hoje total, para mim que estou na gestão, é poder fazer esse processo de perpetuação do escritório e para que ele possa seguir mesmo depois que a gente não esteja aqui. Acho que a gente nunca pode esquecer de onde saiu. E eu acho que isso a gente não perdeu nunca. Não interessa o tamanho da tua estrutura, não interessa a quantidade de pessoas trabalhando contigo. Se tu esquecer a tua origem, as coisas não valem de nada. Então, eu acho que isso a gente mantém até hoje. Lembrar de onde a gente saiu, do que a gente tem como correto, dos valores que a gente tem como advogados. O que fica realmente é o teu legado do que tu foi como profissional, como chefe, como líder, né? A questão física, ela é muito boa. O cliente se sente bem, as pessoas que trabalham se sentem bem, mas não é o diferencial. Então, acho que isso a gente nunca perdeu. E sempre o nosso foco principal é o cliente estar bem atendido. Desde o primeiro dia, e hoje fazendo 25 anos, também continua sendo.